Vamos começar a meditação da nossa palavra. Eu fiz questão de hoje fazer uma oração um pouquinho mais curta, para que nós possamos ter um pouquinho mais de tempo, já que a gente vai fechar essa tríade, esse ciclo de meditação sobre a misericórdia do Pai. Tudo bem? Bom, Lucas capítulo 15, versículos do 1 ao 32. Antes de ontem nós começamos falando sobre a parábola da ovelha perdida. E ontem nós vimos a parábola da dracma perdida. E hoje nós vamos ler a terceira parábola contada aqui nesse capítulo 15, nessa história que Jesus está contando aos fariseus e aos escribas, quando eles, os fariseus e os escribas, chegaram na porta da casa de um pecador, aonde Jesus estava sentado com pecadores, com publicanos, com prostitutas, e ali estava comendo com eles, conversando e ensinando. Os fariseus chegam, batem na porta, Jesus levanta-se e vai atendê-los, e ao chegar lá os fariseus perguntam por que ele está comendo com pessoas pecadoras, já que ele é um mestre em Israel. Jesus começa a contar então uma história para eles. Respondendo a esta pergunta deles, Jesus começa a contar uma história, e essa história é composta de 3 parábolas, que é o capítulo 15 inteiro de Lucas. Então nós já vimos a primeira, vimos a segunda, e hoje vamos ver a terceira parábola para encerrar essa meditação sobre a misericórdia do Pai. A terceira parábola está a partir do versículo 11, então você pode aí pegar comigo. Lucas capítulo 15, versículos do 11 em diante. É a parábola do filho pródigo. É a parábola talvez mais conhecida, mais debatida. Talvez seja uma das passagens mais lindas, uma das histórias mais belas que Jesus contou durante o seu ministério de pregação e de ensino. E você pode acompanhar comigo agora. Parábola do filho pródigo. Disse também, olha só, começa dizendo assim, disse também, porque ele estava contando outras histórias. A gente já viu isso. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca, que me cabe. O pai então repartiu entre eles a herança. E poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo de uma maneira errada. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar dificuldade. Ele foi procurar serviço na casa de um dos habitantes daquela região, e este o mandou cuidar dos seus porcos nos seus campos. Versículo 16. Desejava ele comer da comida que os porcos comiam, mas nem isso ele tinha acesso. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que agora tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Quer saber? Eu vou me levantar e irei à casa de meu pai. E ao chegar lá, vou lhe dizer: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se então e foi
até a casa de seu pai falar com ele. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, cheio de compaixão, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. O filho então disse ao seu pai: meu pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: olha, tragam depressa a melhor veste e vesti esse meu filho, que está tão rasgado, tão sujo. Coloque-lhe um anel no dedo, coloque calçado nos seus pés. Trazei também um novilho gordo, matai-o, comamos e façamos uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Acontece que o filho mais velho estava no campo, e ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O servo lhe explicou: é porque o teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Este filho encolerizou-se e não queria entrar na casa. Mas o seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao seu pai: pai, há tantos anos que eu te sirvo, que eu não te abandonei e fiquei na tua casa sem jamais transgredir nenhuma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. O pai então lhe diz: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Ora, convinha então que nós façamos uma festa, porque o teu irmão estava perdido, meu filho. Ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado, encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, essa palavra, essa história do filho pródigo, com certeza você já conhecia essa história, porque é uma história extremamente conhecida, contada, e ela vem encerrar um discurso de Jesus aos fariseus. Se você observar, ela também traz elementos muito parecidos com os elementos das outras duas parábolas. Porque na primeira parábola havia uma ovelha que se desgarrou do rebanho, que saiu de casa, foi para o deserto e lá se perdeu. E precisou que o pai fosse ao encontro da ovelha para trazê-la de volta para casa. Na outra parábola da dracma, também existe alguma coisa perdida. Nessa parábola da dracma, quem está perdida é a dracma, é a moeda. Essa está perdida dentro de casa. A mulher passa a procurá-la a noite inteira até encontrá-la. Em ambas as duas parábolas, na da ovelha perdida e da dracma, termina as parábolas dizendo que, ao encontrar aquilo que estava perdido,
celebraram e fizeram uma festa, convidaram os amigos para festejar, alegrem-se, porque aquilo que estava perdido eu encontrei. Na parábola do filho pródigo, também é a mesma coisa. Alguém está perdido, e esse alguém, o pai vai até ele e o abraça. Alguém está perdido e, ao ser encontrado, da mesma maneira também, acontece uma festa de celebração por ter encontrado aquele que está perdido. A parábola do filho pródigo, assim como as outras duas, tem elementos muito parecidos e ao mesmo tempo diferentes um dos outros. Essa parábola, ela é muito rica e ela é muito profunda. Para vocês terem uma ideia, é possível se pregar sobre a parábola do filho pródigo com mais de 50 temas diferentes. Eu poderia falar dessa passagem em mais de 50 mensagens diferentes, tão rica que é essa palavra. Mas eu quero chamar a atenção hoje de vocês para alguns pontos que é importante para nós meditarmos nesse momento de oração. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre este momento no comecinho da parábola, quando o filho mais moço, lá no versículo 12, diz ao seu pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. Veja bem, o filho chega para o pai e diz a ele: Pai, me dá a parte da herança, me dá a minha parte que me cabe. Queridos, eu não sei se você se atentou ao que isso tem de importância e de influência dentro de uma família judaica como aquela. Um filho chegar para um pai ainda em vida e pedir ao seu pai a herança era um desaforo, era um desrespeito total. Se você chegar hoje em tribos dos beduínos, que são algumas tribos que existem naquela região, lá no Oriente, e se você contar essa parábola para eles, essa história do filho pródigo para eles, eles vão dizer que isso não existe. Isso jamais poderia ter acontecido. Sabe por quê? Porque é inadmissível naquela cultura que um filho faça esse tipo de coisa que ele fez com o pai. Um filho que chega para o pai e diz: Pai, me dá minha herança. Esse filho pedindo a herança ao pai em vida é a mesma coisa dele chegar para o pai e dizer assim: Pai, eu quero que o Senhor morra. Eu quero que o Senhor morra para que eu possa ter direito à minha herança. Um filho não poderia, na cultura judaica, ter direito à herança antes que o pai morresse. Então, esta atitude, este ato do filho pedir a herança ao pai, é a mesma coisa dele estar dizendo para o seu pai: Pai, eu quero que o Senhor morra. Me dê a minha herança, que é o que mais me interessa. Eu quero lá saber do Senhor, eu quero a minha parte da herança. Então veja que isso é a expressão de um desaforo completo, de desrespeito. E na cultura judaica, esse nível de desrespeito, esse nível de desaforo de um filho com o pai, é punido com apedrejamento. Esse filho, por lei, ele merece ser colocado em praça pública e ele merece ser apedrejado, inclusive pelo próprio pai. Porque a partir do momento que o filho tem uma atitude dessa com o pai já não precisa mais respeitar ao filho, porque para o filho, o pai é considerado morto. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente lê uma palavra como essa e a gente apenas vê que o filho pediu herança ao pai, mas a gente não sabe a gravidade, a profundidade do que é isso, né? Então a gente precisa entender primeiro isso, para entender todo o restante do contexto. Então, quando o filho pede a herança, o filho está cometendo um ato de desrespeito tamanho que é merecedor ser punido com a própria morte, com o apedrejamento. E a palavra ainda diz mais aqui.
no versículo 12 ainda fala assim, que o pai então pegou a herança e repartiu. Olha a palavra, repartiu entre eles, entre os seus dois filhos. Então, presta atenção. O primeiro filho mais novo pediu a herança, desrespeitou o pai. Mas o segundo filho mais velho também recebeu a sua parte da herança. Embora que ele não tenha pedido, mas ele também aceitou. Ele também foi conivente com o desrespeito do irmão mais novo. O que o filho mais velho teria como obrigação diante de uma situação como essa? De mandar que o seu irmão calasse a boca e aprendesse a respeitar o seu pai. O filho mais velho deveria ter tomado a postura, a posição de dizer: olha, o que é isso? Tá desrespeitando o papai? Cala-te! Que história é essa de pedir herança aqui? Quando o nosso pai se for, aí sim você tem direito à sua parte da herança. Mas eu não vou admitir aqui na casa do pai esse desrespeito com o pai. Mas não é isso que o filho mais velho faz. O filho mais velho peca pelo silêncio, pela omissão, né? E é conivente com a atitude, com a ação que aquele filho mais novo teve. Então, se o filho mais novo, ele errou por desrespeitar o pai, o filho mais velho também cometeu o mesmo pecado e também merecia ser apedrejado da mesma forma. Os dois cometeram o mesmo ato de desrespeito. Acontece que o mais velho ficou em casa, enquanto que o mais novo foi embora para o mundo. E aí o mais novo gasta toda a herança que tinha recebido, até ficar num estado pleno de pobreza, de dificuldade, de miséria, de penúria. E quando ele chega no fundo do poço, quem chega no fundo do poço não tem mais para onde ir senão subir, né? Quando você cai no poço, você cai. Quando você chega lá no fundo do poço, querido, não dá mais para descer. Agora só tem um único caminho, é subir. Então ele chegou no fundo do poço e ele resolveu subir. Ele resolveu voltar à vida, resolveu arrepender-se, meditou, questionou, pensou no que é que ele estava fazendo na vida dele. E aí ele resolve então voltar lá na casa do pai, para conversar com o pai, para pedir perdão, para mostrar que estava arrependido. E quem sabe receber o perdão do pai e voltar para casa, ser admitido novamente na casa do pai. Então aquele filho não tinha certeza nenhuma do que é que aconteceria. É por isso que você percebe que quando ele se encontra com o pai, a primeira coisa que ele vai dizendo logo rápido é: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Por que ele diz pequei contra o céu? Porque ele desrespeitou o pai. Pequei contra ti, pai, te desrespeitei, fui errado. Eu não sou digno de ser chamado nem teu filho. Pai, eu vim aqui arrependido na intenção, no desejo de ser admitido de volta na tua casa, nem que seja como um dos teus servos. Se o Senhor não quiser mais me tratar como filho, mas apenas como servo, para mim já está ótimo. Então era isso que ele pensava. Ele levantou-se e foi para a casa do pai. Aí vem um outro elemento aqui que é importantíssimo da gente observar. Veja bem, a palavra nos diz que quando esse filho vai, versículo 19, ele medita e ele se arrepende. Quando ele vai para a casa do pai, chegando no versículo 20 aqui, você vai ver o seguinte: ele levantou-se, né, foi ter com seu pai. Estava ainda longe. O filho estava indo para a casa do pai e ainda estava a uma certa distância da casa. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando seu pai o viu, e o que é que o pai fez? Movido de compaixão, correu ao encontro do filho, o abraça e o beija no rosto. Meus queridos, esse versículo 20 aqui, ele vem traduzir para nós uma atitude do pai fantástica.
Vocês vão entender agora, se vocês compreenderem qual é o pensamento judaico, o pensamento deste povo, e você vai entender por que o pai fez isso. Preste atenção. A casa do pai, aquela casa, aqui na palavra nos diz que o pai tinha servos, então ele tinha uma certa condição. Veja que ele deu herança aos seus filhos. Então, muito possivelmente, essa era uma casa que era no meio de um terreno, aonde nos fundos da casa, no quintal da casa, né, um terreno, o campo atrás da casa, era o local onde eles faziam a plantação. E à frente da casa era como se fosse um jardim ou um campo grande, distante. Então era como se fosse uma fazenda, onde havia a casa no meio do terreno e a porteira da fazenda a uma certa distância da casa. Era um corredor, né? Os funcionários, os servos ficavam ali ao redor da casa trabalhando. Então havia muitos funcionários, muitos servos desse pai, desse senhor aqui, que estavam na frente da casa, trabalhando ali nos jardins da casa. E para que esse filho pudesse entrar em casa, chegar até a casa, ele teria que abrir a porteira e entrar por esse corredor, né, passar no meio dos servos, no meio dos funcionários, até chegar na casa do pai. Acontece aqui algo que você precisa lembrar do que eu falei no começo da pregação. Porque o pai foi desrespeitado pelo filho, porque o filho desrespeitou o pai, foi o que eu falei no começo. Ele merecia a condenação de morte, de apedrejamento. Então, naquele momento em que ele entrasse no terreno do seu pai e passasse no meio dos funcionários, dos servos, qualquer um daqueles servos que ali está teria o direito de pegar aquele jovem e apedrejá-lo e matá-lo ali mesmo, por conta do pecado, por conta do desrespeito que ele havia feito com seu pai. Então o pai, sabendo disso, sabendo do risco que o filho corria, o que é que o pai fez? O pai, quando o viu ainda a uma certa distância, ainda entrando dentro do seu terreno, o pai sai desesperado, se enche de compaixão do filho e corre ao seu encontro. E corre ao encontro do filho para quê, meu povo? Para protegê-lo, para não deixar que ninguém atacasse o seu filho. E a palavra nos diz que o pai, ao correr ao encontro do seu filho, a primeira coisa que o pai faz é abraçá-lo. O pai o abraça, o pai o protege. O pai diz: olha, calma, ninguém apedreja meu filho aqui. E aí o pai faz uma coisa que definitivamente sela para todos que estão vendo ali, sela esta atitude, que é o beijo no rosto. Para o judeu, existia alguns locais que os judeus beijavam. E o ato de beijar significa algumas atitudes. Então, beijar na testa, beijar no rosto e beijar na mão. Tá? Nós sabemos que a cultura judaica ela é cheia de simbolismos, né? Então, quando o pai abraça o filho na atitude de protegê-lo e depois o beija no rosto, o beijo no rosto significava perdão. O pai estava nessa atitude falando para todos os funcionários que ali estavam que nesse exato momento eu perdoo tudo que o meu filho fez contra mim. Nenhum de vocês que estão aqui podem mais atirar nenhuma pedra, podem mais castigá-lo, porque aquilo que ele fez, o ato condenatório que ele teve contra mim, nesse exato momento agora eu o estou perdoando. Eu o beijo no rosto e com esse beijo eu selo este perdão. Observa que o pai corre ao encontro do filho, o pai o abraça, o protege, é o pai que vai ao encontro dele, é o pastor que vai ao encontro da ovelha, é a mulher que vai ao encontro da moeda. Não foi a moeda que procurou a mulher, não foi a ovelha que procurou, não foi esse filho que procurou o pai dessa maneira, mas foi o pai que correu ao encontro do seu filho, o protege, o abraça
E acima de tudo, o pai o beija e lhe dá o perdão. Queridos, nós encontramos aqui uma experiência linda do perdão e do amor e da misericórdia de Deus. Veja que muito antes do filho pedir perdão ao pai, pai, me perdoa porque eu pequei contra o céu, contra ti, o pai já o estava abraçando. O pai já o estava beijando, o perdoando, protegendo, derramando o seu perdão e sua misericórdia. Isso vem mostrar para nós que muito mais rápido é o pai em nos perdoar do que em nós pedirmos perdão. Não importa o tamanho do teu desrespeito com Deus. Não importa o que tu tenhas feito com o teu Pai Celestial. O tamanho dos teus pecados. O tamanho da tua ofensa, das tuas faltas. O que tu fez no teu passado. Ou talvez até no teu presente agora. Saiba que o Pai hoje quer correr ao teu encontro, quer te abraçar, quer te beijar no rosto. E fazendo assim, o Pai quer dizer para ti, meu filho, calma, eu sei de tudo que você fez, você não precisa nem me dizer, porque eu estou olhando para o teu coração e eu estou encontrando no teu coração o desejo de voltar para casa. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por mim, protegido, e mais, deixa eu beijar teu rosto, meu filho, porque hoje eu te perdoo. Hoje, com misericórdia, eu te recebo na minha casa, no meu coração. E aí o que é que esse pai faz? Ele coloca o filho para dentro de casa, chama os servos, e em vez de mandar que os servos o matem ou apedrejem, ao contrário, o pai simplesmente diz, vamos lá, coloca uma veste nova, dá banho nesse meu filho, coloca uma veste, coloca sandália nos pés, coloca anel, porque o meu filho agora precisa ser respeitado como meu filho. Não era qualquer um que tinha anel. Quem tinha anel era alguém que tinha prestígio. Coloca um anel no dedo dele para que todos vejam que ele é meu filho. E mais, matem o melhor novilho, a melhor cria que tem aqui, e vamos festejar. Chama todos os funcionários, vamos lá. Para o que está fazendo, vamos festejar, vamos nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto, perdido, e ele se reencontrou, ele voltou à vida. Vamos dançar, vamos festejar, vamos comer, vamos beber. Alegrem-se. Acontece que o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. E ele começa a ouvir um barulho na casa de seu pai. O campo ficava logo atrás da casa. E ele percebe que há uma agitação na casa e ele resolve então ir lá ver o que é que está acontecendo. E quando ele se aproxima da casa, ele vê pessoas cantando, música, pessoas dançando, comendo, bebendo. E ele diz, mas o que é que está acontecendo aqui? Pergunta a um dos servos que ali está e o servo diz, olha, teu irmão que voltou. Teu irmão. E a palavra nos diz que aquele jovem, ele fica irado. Ele fica profundamente constrangido. Como é que o pai faz uma coisa dessa? Eu que estou dentro de casa, eu que não abandonei a casa, eu que sigo todos os preceitos. Agora vem esse meu irmão aí que fez tudo de errado na vida, e quando chega aqui o meu pai vai e manda matar um novilho e faz festa para ele. A essa altura o pai também foi ao encontro desse segundo filho, porque o filho não quis entrar em casa. O filho estava onde? Na porta da casa, sem querer entrar. O pai vai ao encontro dele e diz, meu filho, tu sempre estivestes comigo, tudo que é meu é teu, tu sempre estivestes aqui, sabes disso? Agora, alegra-te também, vamos lá. O teu irmão estava perdido, o teu irmão estava morto, meu filho. Há quanto tempo que não tínhamos notícia dele, mas ele se arrependeu e quis voltar para casa. Entra,
Vamos, deixa dessa besteira. Para com isso. Vem, entra em casa, vem te reconciliar com o teu irmão, vem se alegrar, vem festejar também. E o que é interessante é que a palavra termina, se você observar, a gente vai até o versículo 32, a passagem termina sem a gente saber se o filho mais velho entrou em casa ou não. Aqui está o ponto. Você já deve ter matado aqui a charada. Jesus está conversando com os fariseus e contando essa história para eles. Os fariseus estão aonde? Na porta da casa daqueles pecadores. Jesus vai até eles, conversa, conta toda essa historinha aqui. E Jesus está mostrando para eles que o pai tem 2 filhos. Um pecador que saiu no meio do mundo, que foi viver a sua vida cheia de prazeres, de concupiscências. E um outro que nunca saiu de casa, mas que ambos estão perdidos. Aquele primeiro filho está perdido porque está mergulhado no pecado. O segundo está perdido porque simplesmente acha que porque está dentro de casa, então ele está perfeito, ele é justo, ele é perfeito, ele não faz nada de errado. Jesus está mostrando aqui, e agora eu vou abrir esses elementos para vocês, que esse pai tinha 2 filhos perdidos, o que está fora de casa e o que está dentro de casa. O que está fora de casa, o filho pródigo, são aqueles publicanos, são aquelas meretrizes, prostitutas, aqueles pecadores que estão agora dentro de casa, festejando, comendo com ele, ceando com ele. Esse é o filho mais novo. Mas existe o filho mais velho. E Jesus está dizendo para os fariseus: olha, vocês são esse filho mais velho, que nunca saíram de casa, que fazem parte da tradição judaica, que vive dentro das sinagogas, que pregam, que falam, que ensinam as escrituras, mas que não vivem a vontade do Pai. Vocês também estão perdidos. Se eles estão perdidos por conta do pecado que eles vivem, vocês estão perdidos por conta da altivez, da presunção e do orgulho de acharem que são maiores do que eles, porque vivem e porque conhecem as escrituras, porque vivem dentro das sinagogas. Os 2 estão perdidos. Na parábola da ovelha, a ovelha se perdeu fora de casa. Na parábola da dracma, a dracma perdeu-se dentro de casa. Na parábola do filho pródigo, nós temos os 2 elementos, um perdido fora, outro perdido dentro. E aí Jesus termina essa palavra sem a gente saber se eles entraram ou não dentro de casa, se o filho mais velho entrou ou não. Jesus está olhando para os fariseus na porta ali e está dizendo: entrem também vocês. Os fariseus chegam a acolá, tal qual o filho pródigo, e dizem: ô Jesus, por que tu está comendo com esses pecadores? Olha, se o filho não fala a mesma coisa para o pai também na passagem. Pai, por que tu está comendo com esse filho aí pecador, que gastou, que te desrespeitou, gastou teus bens? É a mesma indagação. E o pai na passagem diz: filho, para com isso, entra, vamos festejar porque o teu irmão, estava perdido e se encontrou. Jesus está olhando para os fariseus e está dizendo: parem com isso, entra também. Para com essa ideia de que se vocês estiverem com os pecadores vão ficar impuros, vão se misturar. Não, vem festejar porque eles se arrependeram, eles estão voltando à casa do Pai. Entra. E ninguém não sabe se os fariseus entraram ou não. Muito possivelmente não entraram. Essa palavra hoje vem falar para mim e para você o seguinte. Ela vem nos fazer meditar e refletir. Qual desses 2 filhos hoje eu sou ou eu fui? Qual desses 2 filhos você hoje está vivendo esse papel? Ou viveu? Você é aquele fora de casa, que não participa de igreja, que não participa de caminhada, não participa de nada, que estava aí na sua vida, vivendo a sua vida, e que de repente, em algum momento se encontrou com Deus, em uma oração, teve uma experiência com Deus, e que essa experiência te fez meditar como você estava longe dele, e que agora você está aqui nessa live, agora você está aqui nesse momento de oração conosco, porque você resolveu
por conta própria, se levantar e dizer: meu Deus, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero voltar para a tua casa. Eu olho para a minha vida e eu vejo que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão, preciso ser perdoado por ti, abraçado, preciso trocar minhas roupas, preciso tomar um banho na tua graça, preciso colocar anel no dedo, preciso voltar para a tua casa, Pai. Mas também tem aquele outro filho. Às vezes nós fazemos esse papel desse outro filho, que é aquele que está dentro da igreja, que participa da pastoral, que participa do movimento, que participa de um grupo de oração, de uma caminhada, de uma comunidade, que evangeliza, que faz 1000 trabalhos dentro da igreja, mas que também está perdido, que acha que porque está dentro da igreja, então está tudo muito bem, obrigado. E você precisa olhar o seu coração, você precisa ver como é que você trata as pessoas, você precisa ver como é que é o teu nível de amor, de misericórdia por elas. Você precisa ver qual é o teu nível de vivência da palavra de Deus. Se você realmente a vive todos os dias na sua vida. Se você realmente busca a santidade, busca não pecar contra o teu pai, não desrespeitá-lo. Porque não adianta só estar dentro da casa, não adianta estar dentro da igreja, se eu não vivo a vontade de Deus na minha vida também, não adianta. Eu vou estar perdido do jeito do outro, que nem dentro da igreja está. O Senhor nos coloca uma palavra muito forte na parábola do filho pródigo. Eu posso estar perdido fora da igreja, mas eu também posso estar perdido dentro da igreja. Eu me perco quando eu me afasto do coração de Deus. A grande verdade é que não importa se eu estou dentro de uma caminhada de igreja ou fora dela, afastada. Se eu não viver a vontade de Deus na minha vida, se eu não mergulhar no coração do meu Pai, eu me perco em mim mesmo, eu me perco no meu pecado, eu me perco na minha humanidade, eu me perco nos meus desejos, nas minhas ideologias, nas minhas filosofias, naquilo que eu acho que penso, que muitas vezes é contrário ao pensamento de Deus e à vontade de Deus. Hoje o Senhor está convidando a mim e a você a mergulhar na sua misericórdia. Abra seu coração e se deixe ser encontrado por Deus. Esta é a mensagem da palavra de hoje.